Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza no chat e também aqui na produção do programa. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Gilberto, como vai? Tudo ótimo. E bem-vindo a você que está com a gente aqui no Urban View. Muito bem, os nossos convidados de hoje, Sandra, são Cláudio Libeskind e Sandra Lovet e Vilar. Sandra Lovet e Vilar. Eu preciso aprender a falar catalão aqui para poder falar o nome da Sandra bem feito. E nessa edição de hoje, no Urban View de hoje, o nosso olhar da semana é o seguinte: como a arquitetura influencia a requalificação do espaço urbano? A gente quer discutir aqui com os nossos convidados, que são arquitetos, eu vou apresentá-los na sequência, como fazer intervenções respeitosas e bem-sucedidas em imóveis antigos, coisas que estão aí espalhadas pela cidade inteira, né? Exemplos de projetos que estão transformando a paisagem urbana. A gente está vivendo agora uma época de muita intervenção urbana e a gente quer saber um pouquinho a opinião desses dois arquitetos com experiência internacional sobre essas e outras questões. E eu vou pedir para a Sandra para que fale para vocês como é que vocês podem participar do programa. Bom, muito bem. Você que está nos assistindo via site da AltV, você pode participar ao vivo com a gente. Basta você entrar no nosso chat, faz seu cadastro, inclusive para outros programas. Se você está nos assistindo pelo On Demand da Urban Systems, você pode participar ao vivo. www.altv.com.br. Muito simples, você faz seu cadastro, pode mandar comentários e perguntas para a gente aqui online durante o programa. E a gente tem a nossa enquete também de hoje, não é, Gilberto? Exatamente. Muito bem. Todo o programa a gente faz uma enquete que tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo aqui no Urban View. E aí você vota no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: você acha que os grandes eventos esportivos estão proporcionando mudanças significativas no cenário urbano? São 3 opções para você votar. Sim, bastante. Sim, mas pouco. Ou não, o foco está apenas nos novos estágios. Eu estou aguardando a sua participação. Essa é uma pergunta boa, né, Sandra? Porque tem muita gente que está dizendo o seguinte, que a grande participação do governo e da iniciativa privada nos preparativos da Copa do Mundo e das Olimpíadas é simplesmente a construção das arenas de futebol e também dos centros esportivos, né? Já tem correntes que dizem, por exemplo, que não estão sendo feitas intervenções urbanas aí muito legais, muito adequadas, né? E tem outros que estão assim achando que imagina que não está se fazendo nada. Então a gente quer saber a tua opinião. Se você acha que os grandes eventos esportivos estão proporcionando mudanças significativas no cenário urbano. Entra no site da Urban System e, por favor, dê o seu voto lá. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Nós estamos aqui com Cláudio Libeskind, que graduou-se pela Universidade de Guarulhos, e a Sandra Lovet, pela Escola Politécnica de Barcelona. Eles são sócios do escritório Libeskind Lovet Arquitetos. Eles juntaram os dois nomes e ficou um nome grande, né? Libeskind Lovet Arquitetos. Muito bem, sejam bem-vindos ao Urban View. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bem-vindos. Estamos aqui mais agora com, como se fala, uma convidada internacional aqui, diretamente da Catalunha. Né? Sandra. Sandra, não sei porquê, né, Sandra?
Mas vamos conversar então, como começa o pessoal trouxe aqui uma série de projetos deles, projetos muito legais que a gente vai mostrar aqui ao longo do programa, mas eu queria começar esse bate-papo justamente perguntando um pouquinho da história deles, né? Como é que eles se conheceram, como é que chegaram a formar esse escritório que eles atuam hoje em dia, quais são a visão que vocês têm conjunta da arquitetura, um pouquinho da história de vocês para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Quer falar? Bom, eu morei em Barcelona em 86. Na época eu tinha me formado em 83 e havia ganhado um prêmio e conheci um grupo de pessoas no congresso no Cairo da União Internacional dos Arquitetos e acabei passando um período em Milão, um período em Barcelona. Mas pela força do destino eu vim conhecer a Sandra 10 anos depois, ou um pouco mais até, aqui em São Paulo mesmo. Quer dizer, quando você esteve lá em Barcelona, você passou perto, mas você não chegou a conhecer. Não. E você citou que você ganhou um prêmio. Foi um prêmio da universidade? Como é que foi essa história do prêmio? Foi uma tese de graduação da universidade. A gente entrou, era um grupo, nós entramos nessa premiação na UIA, né, União Internacional dos Arquitetos, ganhamos uma menção. Eu fui receber esse prêmio. Era um projeto sobre autoconstrução na periferia de São Paulo, coisa que está muito em discussão hoje, tanto que a gente está participando de um projeto importante, né, o Renova SP, que trata desse assunto, né? Aliás, a autoconstrução é uma das que mais acontece numa grande metrópole como São Paulo, né? Tá aí as favelas e os entornos da cidade que não nos deixam mentir. Sem dúvida. Elas mudam dia atrás dia, né? E aí, então, essa experiência na Europa durou quanto tempo para você? Foram 2 anos. Um ano em Milão, um ano em Barcelona. Isso estagiando em escritórios de arquitetura? Isso. Em Milão eu trabalhei no estúdio Nizzoli, que fazia muitas coisas para a Olivetti. E em Barcelona eu trabalhei no Oriol Bohigas, o MMBB, o MBM. Que na época estava fazendo o projeto da Vila Olímpica de Barcelona, ainda quando Barcelona era candidata às Olimpíadas de 92. Eles acabaram ganhando, esse projeto foi realizado e é um projeto muito interessante porque abre Barcelona para o mar, já que a Vila Olímpica foi construída numa área industrial já um pouco degradada e que fechava a cidade em contato com o mar. Foram feitas assim, a vila dos jogadores, assim como 2 praias artificiais, e foi um grande projeto urbano, né, onde o master plan foi feito pelo escritório que eu trabalhei, e depois eles fizeram um concurso e chamaram vários escritórios europeus para desenvolver individualmente cada quarteirão, que era um projeto de um bairro praticamente. E a Sandra? A Sandra foi ao contrário, ela fez a escola lá na Catalunha, veio para o Brasil para pegar um prêmio e conheceu você. Não, quase. Como é que você veio parar aqui no Brasil, Sandra? Conta pra gente. Então, na verdade, eu me formei em 98 e aí eu tinha estagiado em algumas cidades na Europa e no último estágio em Irlanda do Norte, eu conheci uma amiga brasileira que ela ia casar e falou, olha, já que você acabou de formar, vem um casamento, fica um pouco no Brasil e você passeia. E aí eu resolvi. Aí você veio passar um pequeno período aqui no Brasil e acabou ficando. Acabou virando uns anos, né? Muito bem. E aí você se conheceram e surgiu então a ideia de vocês criarem um escritório depois? O primeiro veio escritório? Na verdade, a gente se conheceu primeiro, aí eu estava trabalhando no outro escritório em São Paulo, no MMBB, e depois a gente resolveu morar juntos, casar e montar o escritório. Fizeram um conjunto completo. Unir o útil ao agradável. Muito bem. Agora, vamos começar antes da gente falar um pouquinho do trabalho do escritório de vocês, que vocês têm aí projetos muito bonitos, muito lindos. Eu queria falar um pouquinho você que citou aí que você teve a oportunidade nesse escritório que você estava lá em Barcelona, acompanhar um pouco dessa intervenção urbana. E agora a gente está vendo aqui no Brasil, estamos vivendo teoricamente uma época onde grandes intervenções urbanas estão sendo feitas ou deveriam estar sendo feitas.
em função de eventos esportivos, né? O Barcelona sofreu essa intervenção urbana por ocasião dos Jogos Olímpicos de Barcelona, e ela já foi, esse exemplo de Barcelona, inclusive, praticamente foi tema, acho que de um programa, se não me falha a memória, aqui do Urbanville, e vários arquitetos que estiveram aqui presentes, outros convidados, falaram sobre essa questão do impacto, quer dizer, como você aproveitar essa questão dos eventos esportivos para você fazer intervenções que transformem para melhor a cidade, né? Passou-se anos e anos dessa intervenção feita em Barcelona, e esse chamado legado continua presente lá e transformou a cidade, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da visão de vocês, de arquitetos, sobre essas grandes intervenções urbanas, qual a diferença de uma intervenção urbana bem sucedida, como tem sido citado o exemplo de Barcelona, e outras não tanto, que do ponto de vista mais teórico mesmo, mais da visão de vocês enquanto arquitetos. Então, eu acho que a diferença é que em Barcelona já existia uma vontade de mudar a cidade. Então, o fato de ganhar as Olimpíadas foi um plus. Então, já desde 75 já se vinha falando, né, de virar a cidade para o mar, de revitalizar as áreas industriais que estavam virando obsoletas e vazias, né, de dar um novo uso. E aí tinha uma equipe na prefeitura que cuidava dessa parte urbanística, e aí ganhar foi um motivo, né, ganhar as Olimpíadas, e aí todo esse processo que já vinha sendo elaborado há um tempo atrás, ele foi realizado. Mas não é que assim foi muito fácil. No começo, logo depois que acabaram as Olimpíadas, a Vila Olímpica, que era a vila onde ficavam os atletas. Os atletas, ela não tinha vida ainda, porque era uma nova proposta, muito nova. A cidade de Barcelona, ela tem um Plaça Ardac dividido por quarteirões, todos igualzinhos. Então, a estrutura da Vila Olímpica, ela fugia um pouco daquela trama ortogonal da cidade, né? E era uma área nova, que as pessoas demoraram um pouco para ir lá e realmente aceitar aquilo como uma área nova, uma boa área para morar. Mas agora, depois de todos esses anos, ela realmente virou um modelo, né, de urbanização, porque acho que a ideia foi essa. O projeto começou bem antes, pensando na cidade, não somente nos estádios ou no funcionamento de como que seria. Agora, você citou no início da sua explanação um dado interessante. Existia uma vontade latente, né? Então a gente vê assim, a gente depende do que você falou, que a sociedade queria, né? Aí os Jogos Olímpicos serviram apenas como um agente indutor dessa mudança, né? Você acredita que é importante ter essa participação numa grande intervenção urbana, eu estou me referindo, tá? É importante que tenha o conhecimento, a participação e a vontade também da sociedade como um todo para que isso aconteça? Sem dúvida. Acho que se isso não acontece, é muito mais difícil de implantar qualquer tipo de projeto, né? Quando as pessoas elas compartilham e aprovam aquilo, né? Participam, acho que é muito mais fácil implantar qualquer tipo de projeto urbano. Eu acho que até na questão do... Bom, eu que voltei a Barcelona depois das Olimpíadas, foi em 94, eu acho, assim, a Vila Olímpica ainda estava um pouco, como a Sandra falou, um pouco vazia, porque acho que aconteceu lá uma coisa que normal de acontecer, assim, a especulação urbana acabou comprando, imobiliária acabou comprando os apartamentos que eram para ser assim, usados mais para as pessoas, sei lá, não digo carentes, mas assim, de uma forma mais social, acabou comprando. Então, durante um tempo, aquilo ficou vazio, né? Então, por isso eu acho que ela demorou um pouco para ser melhor utilizada. E acho que a questão do Brasil, quer dizer, eu estava outro dia vendo que o Brasil ganhou a candidatura das Olimpíadas em 2009, a gente está em 2013. Nesses 4 anos, algumas coisas foram feitas, mas poderiam ter sido feitas muito mais coisas, né? Então o Brasil esperou muito para dar o início, acho que das obras, e aí tem o problema de acelerar, os custos aumentam. Acho que isso é uma coisa negativa que poderia ter sido feito com mais calma, até com um engajamento maior da sociedade, participação da sociedade. Acho que isso
isso acabou não acontecendo tanto, né? Agora faltam 3 anos para as Olimpíadas e o que a gente vê é que as obras estão atrasadas e Copa do Mundo, a mesma coisa. Agora, vocês hoje exercem a profissão de arquiteto de vocês praticam a arquitetura aqui no Brasil, mas tem esse olhar, quer dizer, tem essa experiência de quem também fez isso lá fora, né? Quais vocês apontariam que seriam as grandes diferenças ou as diferenças de modo de pensar, de se fazer arquitetura, de se fazer urbanismo na Europa, por exemplo, e aqui no Brasil? Se é que existe alguma grande diferença, acho né? que a coisa básica são os espaços públicos, né? Acho que esse é o principal enfoque que os europeus já há muito tempo eles vivem muito mais na rua do que nas casas. Aqui no Brasil as pessoas vivem muito mais nas casas que nas ruas. Os apartamentos aqui são enormes, as pessoas vivem em condomínios fechados, com piscina, com toda a infraestrutura. Em compensação, não saem da rua por questões de segurança, por medo, etc. E lá é o contrário, os espaços de vida da cidade são menores, os apartamentos são menores, mas em compensação, a cidade oferece praças. Você diria que a arquitetura, por exemplo, na Europa, ela é mais integradora de espaços e aqui no Brasil ela é mais restritiva de espaço, ela cria ilhas, é isso? Sem dúvida. Ela é mais pensada na integração das pessoas, é isso? Eu acho que o que falta aqui, que a gente sente falta, é um planejamento, um bom planejamento, porque a cidade nunca é pensada como um todo. Então, você tem um lote, aquele lote é dividido, aí as empresas privadas compram, constroem, esquecem, põem lá 2.000 famílias, esquecem se aquela rua que chegava lá, ela realmente vai atender essas 2.000 famílias, se tem escola, se tem equipamento, se tem praça para atender esse pessoal todo. E aí vão acabando ficando umas ilhas, uns condomínios fechados para a rua não tem vida, mas isso também é um pouco culpa da legislação daqui, porque a legislação de São Paulo, ela não te deixa muita opção, você não pode ter uso misto nas edificações, tem um recuo de frente, lateral e de fundo, aí surgem as grades. Então, cada vez dificulta realmente essa ideia de integrar a cidade com o espaço público. As praças também são todas gradeadas, aí surge o problema da violência, né, que as pessoas cada vez se fecham mais para tentar evitar esse contato com a rua, porque tem medo do que vai acontecer na rua e vai virando uma bola, né, que é São Paulo. Sandra, você citou me deixou curioso, agora eu queria fazer uma pergunta minha para você. Foi muito complicado, enquanto profissional de arquitetura, se adaptar à legislação brasileira? Você se chocou com isso ou não? Terminologias, não só também a legislação, né? Acho que é tudo muito diferente, assim. Então, foi difícil. Acho que o mais difícil foi eu conseguir me orientar na cidade de São Paulo. Porque ela é muito caótica, tem esse monte de torres, diferentes níveis, cada um recua em função da altura que tem. Então, para quem está acostumado numa cidade que nem Barcelona, que as ruas, tudo bem, elas têm larguras diferentes, mas o padrão, o gabarito é parecido. Você tem essa continuidade na rua, né, com as lojas no térreo. Tem uma vida que tem bairros de São Paulo que ainda tem, né, essa parte, mas tem outros, especialmente os novos, onde realmente não tem vida nenhuma na rua, né? A pessoa entra na garagem do carro, se dá porque o condomínio deles consegue, faz tudo lá dentro, desde academia, piscina, então faz vida lá dentro, as crianças também saem para ir para a escola, saem para ir para o trabalho, para o shopping, estacionamento, estacionamento, e aí a rua, a cidade é quem sofre, porque não tem mais vida, né? E tem uma corrente muito interessante também, que inclusive a gente já abordou aqui no UrbanView, que é trazer outros profissionais, né, de outras nacionalidades, para trazer essa experiência também que a Sandra está comentando, né, integrar exatamente tudo isso. Bom. Agora, muitos trabalhos de requalificação urbana também exigem intervenção em imóveis antigos, imóveis às vezes tombados. Eu sei que São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem uma legislação muito complexa em relação a imóveis tombados
E os imóveis, o brasileiro de maneira geral, ele tem parece que ele tem um certo preconceito contra o imóvel antigo, né? Ele prefere comprar o condomínio novinho do que comprar um apartamento num prédio já que tem 20, 30, 40, 50, 100 anos. Ao passo que na Europa é o contrário, né? Todos os prédios são muito antigos, então é muito comum você ver a reforma dos prédios, a manutenção, a pessoa compra o apartamento, reforma, renova a parte hidráulica. O brasileiro não tem muito isso daí. E vocês têm uma experiência do próprio escritório de vocês, que vocês fizeram a recuperação de um imóvel antigo no centro, né? Queria que vocês colocassem um pouco essa questão cultural e como é trabalhar com imóvel antigo aqui no Brasil. Acho que o problema inicial de trabalhar com imóvel antigo é o valor dos terrenos, né? Acho que o mercado imobiliário não consegue, infelizmente, como em Nova York, você tem antigos galpões que se transformaram em lofts e pessoas moram lá. Aqui no Brasil, eu quando voltei da Europa, tentei assim articular para fazer esse tipo de empreendimento, mas o terreno dessas indústrias é grande, onde você conseguiria colocar, sei lá, 50 unidades habitacionais, sendo que o mercado imobiliário quer derrubar isso e colocar 200 para poder viabilizar a compra de imóvel. Então, acho que esse tipo de coisa é muito difícil de ser aplicado aqui. O exemplo do nosso escritório até era um projeto, uma casa do início de 1908, era um antigo armazém, onde o proprietário morava no entorno do armazém, e quando a gente comprou já era um bar, e a gente acabou recuperando isso, mantendo a fachada original, o telhado, teve que refazer o telhado, mas mudou o uso, a gente acabou rebaixando todo o imóvel, porque assim, o armazém era ao nível da rua, mas o resto era levantado. Então a gente acabou rebaixando, criou um mezanino, mas manteve as características originais arquitetônicas do edifício. Que é uma forma de manter a cidade, preservar a história, que realmente parece que o brasileiro não tem esse apego, né, pelo antigo. E aí os bairros eles vão se descaracterizando, porque o nosso escritório é nos Campos Elíseos, que é uma região bem central de São Paulo. Uma região central, onde tinha os antigos casarões dos barões de café. Então, existem ainda algumas casas que estão preservadas, mas a maioria, a tendência realmente é a demolir para construir novos prédios habitacionais. Enquanto isso, o brasileiro vai na Europa, entra num hotel antiquíssimo, todo reformado por dentro, com tudo que não existe mais moderno, e fala assim, nossa, que lindo, eles mantiveram um prédio original, né? Mas aqui não, aqui já tem essa casa velha, arranca até. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso quadro Urban View em Foco. Eu vou já pedir para o pessoal da ilha aí preparar para colocar as primeiras imagens. Aí para você que está nos assistindo, o nosso pessoal da nossa produção, lá a Sandra, a Joana, separaram alguns projetos, que são muitos os projetos que essa dupla de arquitetos tem aqui, o Cláudio Libeskind e a Sandra Loé. Eles têm uma série, depois eles vão falar do site deles, aí quem quiser conhecer melhor pode acessar lá. Eu vi o site, realmente tem muitos projetos. Então eu pedi para o pessoal da nossa produção selecionar alguns projetos que eu queria que eles comentassem, contassem o que é o projeto, como é que foi a história desse projeto, quais são os pontos mais interessantes que vocês têm para apontar desses projetos. Então, não sei se já está no ponto, aí vamos ver se a gente... temos aqui um primeiro projeto. Esse projeto aqui, segundo constam meus registros, ele é o FDE Jardim Santa Rita, é isso? É isso mesmo. Volta só um pouquinho para trás, vamos dar um pause nesse primeiro projeto, por gentileza? Pessoal da ilha? Será que não vão conseguir? Ou eles vão passar o... Pode voltar pra gente, enquanto ele não... Tá bom. Aquele primeiro projeto, o que é o FDE? Então, o FDE é a Fundação Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado. E aí a proposta é fazer escola. Voltou aí na tela. Então é uma escola isso daí? É uma escola fundamental 1 e 2, né? Tá. Adolescentes até 12 anos de idade. Isso é em São Paulo? Isso é na periferia de São Paulo. Na periferia de São Paulo. Na verdade é em Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. É num bairro ainda bem, assim, tem poucas casas, mas o FDL levanta as demandas dos vários bairros e aí constrói as escolas em função da demanda
educacional, porque essas crianças que moram aqui, agora elas devem estar indo num outro bairro para ir na escola. Qual característica que você destaca aí nesse projeto do FDE Jardim Santa Rita? Então, uma coisa que é interessante falar é que essas escolas, infelizmente, assim, a população, isso é um projeto, são projetos que o governo tem feito com muita atenção, tem contratado bons escritórios de arquitetura para executar esses projetos, mas a população ainda não valoriza do imóvel feito, da dificuldade, falta de educação. Falta de educação. Então, o que acontece em uma grande parte dos projetos é depredação. Né? Então, em um ano de idade, muitas escolas têm que ser totalmente reformadas porque está completamente depredada. E o que a gente fez com esse projeto é criar assim, um edifício que a própria edificação fosse os muros da escola. Então, os recursos do edifício são usados como áreas públicas, praças, pontos de encontro, áreas para os pais pegarem as crianças. E a edificação em si, ela tem os muros são, você tem como se fosse uma fortificação, né? Porque lá existem áreas de informática que são às vezes roubadas, então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a segurança. Na verdade, qual que é a ideia? É um prédio que ele é fechado por fora, mas ele tem um pátio interno e as salas de aula dão para a área externa e para a área interna. Então, é uma maneira da escola poder controlar os alunos, de não ter grades por fora, porque o próprio prédio ele faz a estrutura, e um pouco diferente dos prédios que a gente costuma fazer, que sempre tenta integrar mais a parte da cidade com a escola, com as edificações, porque uma escola ela tem que ser, uma escola para criança, ela tem que ser cuidada para... Ou seja, isso é uma amostra de como a arquitetura tem que se adaptar a determinadas questões, como a segurança, né, como a questão do, enfim, essas coisas que você citaram aí. Para a gente poder conseguir mostrar mais, eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar o próximo projeto, que tinha aparecido aí depois do Jardim Santa Rita, na sequência aí, vamos ver se a gente consegue botar para frente e dar um stopzinho, que é o projeto do, se não me falha a memória, pelo que eu vi ali, do campus da universidade, exatamente. É o campus da Universidade Federal do ABC, esse daí, né? Exatamente. Então, por favor, porque isso aqui tá acontecendo em São Paulo, ali próximo à Avenida do Estado, é isso? Isso, é em Santo André. Está em fase de execução atualmente. Em fase de construção. O concurso, acho que foi de 2005, 2006. né? Isso foi através de um concurso que vocês participaram e ganharam. Um concurso público nacional. E é para implantar uma universidade federal na região do ABC. Então, essa foi a primeira e já tem intenção de fazer em Mauá também. Essa realmente é uma intervenção urbana, porque isso é uma obra grande, né? Você está falando aí que você tem nesse primeiro bloco aqui a parte de ginásio poliesportivo, aí você tem os blocos educacionais, né? Você tem bastante... É uma gleba grande, acho que tinha uns 67 mil metros quadrados o terreno, e numa área residual da cidade, onde tinha o galpão da prefeitura. Tem várias indústrias do outro lado da avenida, tem a avenida que corta, tem o rio, tem o trem. Então a ideia de implantar esse projeto era para revitalizar essa área, para que a universidade tivesse vida, né? Desse vida para essa região toda e que ela fosse uma universidade aberta. Tanto é que a ideia inicial era que ela não tivesse fechamento, que as pessoas pudessem circular nela, atravessar, né? Tem praças públicas, praças semipúblicas, mas que a universidade fosse de todos, não somente dos estudantes. Pessoal da área, vamos colocar o próximo projeto, por favor? Só falo mais uma coisinha desse projeto. Assim, a ideia principal também é que a gente verticalizou os edifícios para que a gente tivesse mais área verde, né? Justamente pensando na questão dos espaços públicos, tanto para os alunos quanto para as cidades, né? Esse primeiro bloco que a gente vê aqui mais embaixo é o cultural, os 3 blocos com aquele quarto também são onde ficam as salas de aula, laboratórios
Esse prédio, esse maior, já está completamente pronto, já está em atividade. O centro cultural a área cultural está em 50% e o bloco esportivo um pouco mais atrás ali está nas fundações. E tem também uma grande torre, um mirante, que serve como abastece todo o conjunto com água, incêndio, água de reuso, tem também essa preocupação ecológica. E é um mirante para a cidade, então você tem um elevador, você vai poder ter acesso e poder ver a cidade. Como é que é a receptividade da população com relação a um projeto desse de intervenção urbana grande? Assim? Como é que é feito essa comunicação e como eles recebem essa notícia de um trabalho desse? Olha, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, porque os blocos estão prontos, mas a parte urbanística ainda não está pronta, então ela ainda não está aberta, né? A gente espera que até o fim do ano, começo do ano que vem, isso já aconteça, mas a gente imagina que vai ser muito bem recebido, porque a ideia é tirar as pessoas que estão circulando a pé pela Avenida do Estado, que é muito mais perigosa e tal, e trazê-la para dentro do campus por essa rua que passa ali entre que cruza, né? Que justamente separa os carros dos pedestres, porque os carros vão por baixo, onde tem os estacionamentos, e as pessoas sobem uma rampa e elas caminham num nível acima dos carros. Então a gente imagina que tanto os alunos quanto a população vá se encostar seriam beneficiados. Ok, vamos para o próximo projeto, pessoal da ilha. Acho que tem agora aqui um projeto bastante interessante na sequência, que vale a pena a gente só esperar aqui Isso, esse daí é o Circo Piolim, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, né? No Largo do Paissandu, estou correto? Exatamente. Puta, ficou bastante. É a lona do circo, né? É a lona do circo recriada aí, né? Exatamente. A ideia era essa, era recriar um circo que não é um espaço eventual, né? Que hoje é montado aqui, amanhã em outro lugar, fica 2, 3 dias em cada ponto. Então, é recriar essa lona, fazer dela uma lona permanente e anexar ao lado uma escola que atenderia crianças e adolescentes exatamente para incentivar essa cultura das artes circenses, né? E além do mais, a ideia era revitalizar essa parte do centro, porque tem o Largo do Paissandu é um antigo reduto de encontro dos palhaços, e agora é uma área, a igreja está meio degradada, é uma área cheia de ônibus, a circulação é complicada. Então a ideia era que com esse projeto fosse revitalizada essa área. Maravilha. Vamos ao próximo slide, pessoal da ilha, por favor? Eu acho que agora nós temos aqui, se estiver aqui na mesma ordem, a gente deve ter um resort em Pitimbu. Um resort, é legal. Resort em Pitimbu. Pitimbu fica onde? João Pessoa. João Pessoa. E como é que é essa experiência de você, né, ao mesmo tempo você projeta, por exemplo, uma universidade, como foi o caso da Universidade Federal do ABC, e ao mesmo tempo um resort, que são intervenções total e completamente diferentes, né? Essa aqui foi uma área em João Pessoa, que são 3,7 milhões de metros quadrados, uma área muito grande, perto de uma praia, uma falésia. A ideia lá era construir 2 a 3 hotéis, campos de golfe, um loteamento, bangalôs, apartamentos. E o grupo que nos procurou era um grupo espanhol, né, na época antes da crise europeia. E, infelizmente, esse projeto acabou sendo um pouco... Mas aí você tem que pensar em outras questões, né? Integração com a natureza, eu fico pensando o quão é diferente você fazer um projeto de uma faculdade que está ali numa área degradada da zona da Avenida do Estado, e você implantar também uma estrutura dessa arquitetônica em sintonia com a natureza, né? São experiências totalmente diferentes, né? Exatamente, foi um desafio fazer esse projeto, porque a
área realmente, na verdade, no terreno tinha plantação de cana-de-açúcar, então não tem grandes árvores. Era uma né? área que teria que ser revitalizada Teria que também, ser do ponto de vista revitalizada. paisagístico. Mas existiam 2 falésias de quase 40 metros nesse terreno e tinha uma nascente, então tinha também um pouco essa preocupação de manter, né, de revitalizar e de tentar voltar que aquilo, com o passar do tempo, fosse uma área verde junto com habitação e lazer, né? Muito bem, vamos ver os 2 próximos slides. O sucesso desse tipo de empreendimento está muito ligado à orientação, tanto a nível do sol quanto a nível dos ventos, porque nessa região, que é uma região muito quente, se você não orienta bem o projeto, ele está fadado a não ser vendido por problemas de aquecimento. Então, esse é um dos pontos principais. Ali você pode aproveitar a natureza, né? Esse projeto que está na tela agora é do Aurora EAD Sorocaba. Isso é um galpão logístico, é isso? É um galpão alfanegado, é um porto seco. Então, nessa metade dessa área administrativa aqui na frente é administrada pela Receita Federal e outra metade pelo proprietário desse imóvel, onde as importações que chegam em Santos, para desafogar o Porto de Santos, elas são levadas para esses armazéns onde é feito todo o desembaraço da mercadoria e depois levado aos clientes finais. Quer dizer, vocês têm um perfil bem eclético, né? Que a gente viu agora uma universidade, das 2 instituições de ensino, um hotel e agora um galpão logístico, digamos assim. Quer dizer, a indústria também presente no portfólio de vocês, né? É muito diferente você projetar para esses diferentes clientes? Sem dúvida, mas esse é o nosso principal desafio. O mercado tem buscado isso da gente, que ter diferentes projetos em diferentes áreas, levar essa pesquisa, né? Está sempre pesquisando. Por exemplo, agora a gente está fazendo um centro de triagem de lixo, que pode ser um projeto que as pessoas não valorizam, mas a gente acha é muito interessante, né? De como funciona, é um galpão e esse centro de triagem está sendo feito em Paraisópolis. Faz parte da revitalização e urbanização de Paraisópolis. Isso dá uma riqueza de visão, né? Porque às vezes a gente vê, nada contra, pelo contrário, mas alguns arquitetos eles se especializam, por exemplo, na criação de apartamentos residenciais, né? E a pessoa ganha uma notoriedade, uma fama por criar apartamentos residenciais e passa praticamente toda a sua vida profissional desenvolvendo, né, outros questões de galpões industriais, fábricas, enfim, né, as pessoas acabam criando uma certa especialização. No caso de vocês têm esse olhar mais multidisciplinar, mais eclético sobre os tipos de projetos que vocês realizam. Isso eu acho que é um ponto muito positivo, assim, a gente vê isso como um ponto positivo. O que a gente até hoje em dia tem tentado entrar a gente gostaria muito de fazer um hospital. Então a gente está pensando, gostaria de entrar nessa área de saúde. Tem até alguns estudos já feitos nisso, mas ainda não fizemos nenhum hospital. Os concursos que eu vi que vocês participaram de vários concursos. A participação de concursos na arquitetura é um caminho para se conseguir entrar em diferentes tipos de projetos? Acho que é um bom caminho. Não só diferentes, como os projetos grandes, né? Porque bons projetos. Geralmente, nos últimos anos, tem que ser, acho que esse mercado de concurso tem crescido e valorizado a arquitetura, porque o projeto não é mais dado para uma pessoa, ela realmente tem um concurso nacional, às vezes internacional, para escolher a melhor solução que vai realmente... Por um lado ele é complexo, porque faz vários arquitetos e vários escritórios de arquitetura trabalharem, se entenderem, gastarem muito tempo naquela ideia, mas também não deixa de ser uma oportunidade de você revelar novos arquitetos e trazer novas ideias à tona. Não, com certeza. Quer dizer, vocês continuarão participando de concursos. É uma tendência masoquista, mas... Mas é bom, acho que para alimentar esse lado eclético, eu vou pedir ao pessoal da ilha colocar, acho que tem um último slide aqui, ou 2 últimos slides, que mostra a sede do Sebrae em Brasília, que é um projeto muito bonito, mas que foi fruto também de um concurso no qual vocês quase chegaram lá, que vocês ficaram em segundo lugar, não é isso?
Vamos ver se o pessoal coloca isso, exatamente, olha aí. Essa imagem anterior que passou rapidamente aí são imagens dessa sede do Sebrae em Brasília, né? Conta um pouquinho da história, como é que foi participar desse concurso, o que vocês trouxeram de lição dessa participação aí? Esse projeto foi bem interessante, que ele foi feito em 10 dias. E a gente estava pesquisando outras formas de ocupar esse terreno, que era um terreno muito interessante. Era um quadrado de 100 por 100, um gramado, um total gramado, com uma declividade pequena. No último fim de semana, antes da entrega do concurso, eu estava na casa do meu pai, que também é arquiteto, e ele acabou intervindo e perguntando o que a gente estava fazendo. O projeto tinha uma outra cara. E, de repente, ele veio com uma ideia que a gente acabou desenvolvendo, que era justamente assim, a ideia que o edifício saísse do chão. Então, como se o gramado se levantasse e o edifício nascesse daí. Que foi o que a gente acabou fazendo. Foi selecionado pela primeira fase do concurso e foram selecionados 3 projetos. A gente acabou ficando em segundo lugar. Mas a ideia justamente era que nesse gramado fosse uma área pública e a praça inferior fosse o acesso do edifício pelo centro e o edifício na periferia, no perímetro do terreno. Né? A ideia também era integrar o edifício com o entorno e ele se encontrava fora do plano piloto, então a gente queria que fosse um projeto discreto, que ele não brigasse com a arquitetura que tem em Brasília, né? E ele se abrisse para a Lagoa Paranoá, que era bem na frente, onde essa lâmina ela se abre com as vistas para a Lagoa. Muito bem, estamos aqui no Urban View de hoje conversando com o casal de arquitetos, aqui sócios Cláudio Libeskind e Sandra Louvet, do escritório Libeskind Louvet e Arquitetos. E o nosso Urban View está chegando ao final. Eu vou pedir para a Sandra. A Sandra vai contar para vocês aqui o resultado da nossa enquete. Eu quero comentar e quero comentar também com os nossos convidados aqui. Quero comentários de vocês. Então, olha que interessante. A enquete de hoje, a nossa pergunta era: os grandes eventos esportivos estão proporcionando mudanças significativas no cenário urbano? 20% disseram não. O foco está apenas nos novos estádios. E a gente teve um empate, Gilberto. Olha que interessante. 40% disseram sim, bastante, e 40% também disseram sim, mas muito pouco. O que vocês acham desse resultado? Quero ver a opinião deles, porque você vê que 80% estão dizendo que tá havendo uma mudança, só que uns acham, metade desses daqui acham que é bastante, e metade acham que tá, mas é muito pouquinho. Qual a opinião de vocês? Então, acho que de mobilidade pode ser que realmente melhorou, porque não adianta fazer um estádio e não poder chegar nele, né? Mas a nível de urbanismo, eu sinceramente desconheço, né, como que está sendo essa parte, tanto no Rio como nas outras sedes, né, onde os estádios estão sendo localizados. Eu, se fosse responder essa enquete, eu responderia sim, mas muito pouco, porque eu... Tô com você. Tu sabe, vendo uma outra coisa aqui, mas a gente não vê uma grande transformação, por exemplo, na cidade de São Paulo. No seu dia a dia. No seu dia a dia, mesmo aqui em São Paulo, não sei que estou construindo, acho que um VLT. Pessoal que quer mais informação sobre o escritório de vocês, sobre o trabalho de vocês, o pessoal que está nos assistindo, que se interessou aí pelo trabalho de vocês, como é que fazem para ter mais informações a respeito de vocês, Cláudio e Sandra? Olha, a gente, para simplificar um pouco e as pessoas não terem que digitar Libeskind Louvet, que é muito complicado, a gente resolveu, nosso site é lla.arc.br. Você que vai acessar lá tem que tomar cuidado com .arc, que não é .com.br, .arc.br. Então, eu agradeço muito a presença do Cláudio e da Sandra no Urban View de hoje. Muito obrigado por vocês terem participado. Obrigado. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa analisar ainda mais fundo aí alguns outros projetos que vocês têm feito. De preferência, o projeto de um hospital. Isso mesmo. Muito bem. Sandra? Parabéns pelos projetos, Obrigado. pelo trabalho. Faço minhas as palavras do Gilberto e obrigada a você que esteve com a gente também. A semana que vem tem mais um Urban View feito especialmente para você.
É isso aí, voltamos terça-feira que vem, ao vivo, direto aqui dos estúdios da All TV. Até lá.